É indiscutível que a ciência tenha sido responsável por muitos passos da evolução da humanidade, mas também foi muito cruel no decorrer da história, com experimentos capazes de levantar um verdadeiro debate em torno da ética. Levando isso em consideração, trazemos nesta matéria 5 desses experimentos inacreditáveis e simplesmente assustadores. Os experimentos científicos mais perturbadores da história da humanidade. Armas biológicas da União Soviética. O programa de guerra biológica soviética começou nos anos 1920, porque o exército percebeu, depois de uma epidemia brutal de tifo, que a doença era muito mais perigosa do que a bala. Em 1946, foi construído um complexo de pesquisa biológica do exército. 10 anos depois, armas químicas e biológicas passaram a ser utilizadas em guerras. A proposta era muito cruel porque, segundo as crenças do próprio governo soviético, os melhores agentes eram aqueles para os quais não havia nenhuma cura conhecida. Por meio disso, eles desenvolveram um maior e mais avançado sistema de guerra biológica do mundo. Unidade 731 não foi apenas a União Soviética que utilizou armas biológicas para abater os inimigos com muita dor. Antes disso, o Japão já tinha feito esse tipo de experimento, durante a Segunda Guerra Sino-Japonesa. O estudo dos efeitos das armas biológicas em seres humanos foram desenvolvidos em um lugar chamado Unidade 731, que foi criado pelo general japonês Shiro Ishii, com autorização do imperador Hirohito, para registrar os limites do corpo humano quando submetido a situações extremas que poderiam acontecer no fronte de batalha. Os japoneses contaminavam propositalmente seus prisioneiros chineses com diversas doenças. Durante o funcionamento, a tática foi responsável pela morte de milhares de pessoas. Edvard Beer trouxe em seu livro, Hirohito, Por Trás da Lenda, relatos de pessoas que trabalharam na Unidade 731. Em um deles, Ozono, que trabalhou na emissão de documentos secretos, descreve os marutas, era assim que os japoneses chamavam os prisioneiros de guerra chineses, e os experimentos realizados eram vítimas de diversas formas de pesquisas. Alguns eram infectados com disenteria ou injetados com tétano. Outros, alguns usando máscaras, outros não, eram levados a um lugar aberto e bombardeados com cianureto. Outros ainda eram enterrados em câmaras frias, a 50 graus negativos, e congelados até a morte. Outros experimentos eram ainda mais aterradores. Para controlar os limites da duração humana, prisioneiros eram obrigados a carregar pesadas mochilas do exército e marchar em círculo no clima frio da Manchúria, com quantidades mínimas de alimento e água, até morrerem de exaustão. Os gêmeos de Auschwitz. O nazismo é um dos acontecimentos da humanidade mais associados à crueldade. Os prisioneiros eram submetidos a uma série de experimentos perturbadores, e muitos deles foram administrados pelo médico alemão Josef Mengele, que chegou a morar por alguns anos em São Paulo. Mengele foi apelidado de Anjo da Morte, e era fascinado pela genética humana. As cobaias favoritas para os seus experimentos eram os irmãos gêmeos, que eram recebidos de maneira especial pelo médico assim que chegavam no campo de concentração em Auschwitz, na Polônia. Eles recebiam até brinquedos e acomodação isolada antes que a tortura começasse. Mengele extraía amostras sanguíneas dos gêmeos diariamente e às vezes injetava o sangue de um irmão no outro para analisar as reações. Além disso, o médico acreditava que a população de gêmeos deveria crescer, e forçava casais de irmãs gêmeas e irmãos gêmeos a ter relações sexuais. Além disso, Mengele também costumava injetar tinta nos olhos dos gêmeos, visando a alteração da pigmentação da íris, o que muitas vezes ocasionava infecção imediata ou mesmo cegueira. Quando os gêmeos já não eram mais úteis, Mengele lavagem cerebral. Entre os anos 1950 e 1960, um psiquiatra chamado Evan Cameron se concentrava em encontrar a cura para a esquizofrenia. Ele acreditava que o cérebro do esquizofrênico era capaz de ser reprogramado por meio da imposição de novos padrões de pensamento, voltando assim a ser um cérebro saudável.
No hospital psiquiátrico onde ele trabalhava, o Allan Memorial Clinic, em Montreal, Canadá, Cameron realizava diversos experimentos em pacientes, esquizofrênicos ou não. O cão de duas cabeças. O cientista soviético Vladimir Demikhov foi responsável por um dos experimentos mais bizarros presenciados pela humanidade, ao criar o cachorro de duas cabeças, em 1954, em um laboratório próximo a Moscou. Demikhov enxertou a cabeça, os ombros e as patas dianteiras de um filhote no pescoço de um pastor alemão. O experimento foi responsável por causar o choque no público, principalmente porque o cientista fez questão de apresentar seu experimento para a imprensa mundial. Um ponto do caso que chama a atenção é que, na época, a União Soviética chegou a ostentar o cachorro como prova da proeminência médica do país. A proposta do cientista soviético, afinal, era descobrir uma técnica para o transplante de coração e de pulmão em seres humanos. Demikhov seguiu criando cães de duas cabeças ao longo de 15 anos, e todos eles morriam em pouco tempo, vítimas de consequências voltadas à rejeição de tecido. O cão de duas cabeças com maior longevidade foi um que viveu pouco mais de um mês.